companheiras, eu queria, em primeiro lugar, aqui agradecer a oportunidade que o Sintaema me oferece de estar aqui debatendo com os camaradas. Companheiro Flores, companheiro Nivaldo, companheiro Douglas, é um prazer estar aqui, é uma satisfação poder estar discutindo com os camaradas. Eu acho que o Sintaema dá um exemplo do que o movimento sindical deve fazer, que é o exemplo de construir um debate político, inclusive um debate político das diferenças, no marco da unidade na luta, no marco do enfrentamento conjunto com o mesmo inimigo, ao mesmo tempo que a gente discute, debate as avaliações e caracterizações e mesmo políticas que podem ser diferenciadas em determinados momentos. Eu acho que esse espaço é um espaço privilegiado para a gente fortalecer a unidade na luta. E com a intenção de fortalecer essa unidade na luta, é importante a gente debater, caracterizar melhor, construir uma síntese a partir desse debate. Eu quero saudar os delegados e delegadas sindicais aqui do Sintaema, porque os companheiros e companheiras vão ter uma enorme responsabilidade no próximo período. Acho que já está claro pela fala do Fagiano no início, pela fala do Nivaldo e do Douglas, a importância e a gravidade, a seriedade do momento político que a gente está atravessando. E que vai ser um momento político que vai exigir dessa categoria muita capacidade de organização pela base, muita capacidade de convencimento e conscientização dos trabalhadores e muita capacidade de luta. E eu tenho certeza que essa categoria que já demonstrou muitas vezes no passado essa combatividade vai ser capaz de dar à altura desse desafio histórico, e acho que vocês, como delegados sindicais, como representantes dessa luta na base da categoria, têm uma responsabilidade enorme. Eu tenho certeza que vão cumprir essa tarefa. Eu acho que já foi dito aqui a importância da derrota da extrema-direita nas eleições presidenciais do ano passado. Acho que todos nós manifestamos um alívio enorme pelo fato de que a gente não ia ter que enfrentar no próximo período um governo federal, mais uma vez, nas mãos do Bolsonaro. Agora, todos nós já percebemos, isso se refletiu nas falas aqui, que esse alívio rapidamente se transforma em apreensão e preocupação e necessidade de continuar a luta. Isso se dá pelo 8 de janeiro, uma semana depois da posse do novo governo, você já tem uma tentativa de golpe de Estado. Uma semana depois, isso se dá pelo fato de que, como já foi dito aqui, nos governos estaduais nós temos representantes da extrema-direita presentes, e o Estado de São Paulo tem uma importância fundamental, não apenas porque o Tarcísio é um bolsonarista, é um cara que vai tentar implementar o programa da extrema-direita, mas como o Tarcísio também é um candidato a ser o substituto de representante da extrema-direita numa situação em que o Bolsonaro não possa mais cumprir esse papel. Então é fundamental a luta que a gente trava aqui no estado de São Paulo, porque derrotar Tarcísio de Freitas é uma responsabilidade de derrotar uma potencial alternativa de recomposição da extrema-direita também no Brasil. Então é uma enorme responsabilidade que a gente tem nas costas. Mas também a gente percebeu como o Congresso Nacional ainda é dominado pela direita tradicional, pela nova direita e pela extrema-direita. E, portanto, a luta é uma luta que tem que começar desde já para enfrentar esses inimigos. Nós vimos ontem, no dia de ontem, a Câmara de Deputados aprovou um marco temporal, o PL 490, que é um ataque direto aos povos indígenas brasileiros. E nós vimos a forma como eles fizeram isso, a truculência com que eles fizeram isso. Passaram por cima da própria Constituição para aprovar uma medida a serviço do agronegócio, a serviço do latifúndio, a serviço das elites dominantes desse país. Passaram por cima dos povos indígenas. A resistência, e eu quero destacar isso, no dia de ontem, que foi um dia nacional de luta,
dos povos indígenas brasileiros, aqui na rodovia dos Bandeirantes, nós tivemos uma manifestação do povo Guarani, que foi recepcionada pelo seu Tarcísio de Freitas com uma enorme truculência de repressão por parte da Polícia Militar. Uma truculência que não foi apenas para desobstruir a rodovia, mas foi uma truculência de uma PM que perseguiu os indígenas mobilizados até a sua comunidade, com bomba de gás próximo às escolas deles. É essa a realidade que a gente viu também aqui no estado de São Paulo. Agora, esses ataques não são ataques que vêm apenas dessa extrema-direita que a gente já conhece. Eu quero citar um exemplo que coloca a gravidade da situação que a gente vive. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão monocrática do seu Alexandre de Moraes, sim, o Alexandre de Moraes, que muitos de nós viu como uma perspectiva de defesa do Estado de Direito Democrático contra a extrema-direita, tomou uma decisão monocrática, por exemplo, que cassou uma decisão do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, que estabelecia o vínculo empregatício desses trabalhadores precarizados dos aplicativos, no caso era a Cabify, o vínculo empregatício desses trabalhadores precarizados com a empresa. Era uma decisão judicial que, de forma monocrática, o senhor Alexandre de Moraes cassou num ataque ao direito trabalhista, que foi uma conquista dos trabalhadores e que abre um precedente gravíssimo. Então, nós também recebemos ataques do Poder Judiciário e não podemos iludir a classe trabalhadora de que a gente deve confiar no STF para resolver os nossos problemas. A lição fundamental que o movimento sindical deve tirar e convencer, conscientizar os trabalhadores é de que a gente deve confiar apenas na nossa própria força independente, na nossa capacidade de lutar, na nossa capacidade de pressionar as instituições e arrancar delas os nossos direitos. E não esperar delas concessões e benesses que elas generosamente nos vão dar. É só a nossa força organizada que é capaz de fazer isso. Agora, nós temos vários outros ataques. Nós tivemos uma medida provisória também na semana passada que afrouxa a proteção da Mata Atlântica. Nós tivemos a instalação da CPI do MST, que tem como objetivo claramente criminalizar os movimentos sociais. Nós tivemos a medida provisória que foi mencionada aqui pelo Fagian, por outros camaradas aqui, a medida provisória de reestruturação dos ministérios, que na prática tira o poder do Ministério do Meio Ambiente. A Agência Nacional de Águas sairá do Ministério do Meio Ambiente e passará a ser responsabilidade do Ministério de Integração Nacional, que hoje, no atual governo, está encabeçado pelo seu Valdez Góes, um cara que é filiado ao PDT, mas que na verdade é um homem do Davi Alcolumbre, do União Brasil. Lembra? O ex-PFL, União Brasil, que tem ministro no governo e que agora vai ser o responsável pela Agência Nacional de Águas se prevalecer essa reestruturação, essa medida provisória encaminhada via Congresso Nacional. Além disso, se retira o poder de demarcação das terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Agora, para que o Ministério dos Povos Indígenas se não tem sequer o poder de incidir sobre a demarcação de terras indígenas? Como figura decorativa, para fingir que está representado lá. Então, esse é um ataque brutal também que precisa ser repelido. E eu queria fazer uma observação. Essas mudanças não foram rejeitadas e combatidas pela liderança do governo no Congresso, que aceitou essas mudanças na medida provisória. Obviamente pensando no mal menor. Eu quero pelo menos isso, senão não vai ter nada, etc. E eu quero discutir essa lógica do mal menor. Porque essa lógica do mal menor cada vez nos leva a abrir mão de direitos. E nós não podemos funcionar na lógica do mal menor sempre.
Nós temos que apresentar qual é o nosso projeto, qual é a nossa perspectiva e o nosso programa. Agora, eu quero falar, talvez, do mais importante ataque que a gente teve nas últimas semanas, nos últimos dias, e que vai afetar profundamente as perspectivas do governo Lula nos próximos 4 anos, e que já foi mencionado aqui, que é o novo arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, porque veja, é absolutamente correto que o presidente do Banco Central independente, o Bob Fields Neto, o seu Roberto Campos Neto, um agente do bolsonarismo filtrado nas instituições, que mantém as taxas de juros lá em cima para sabotar o governo e prejudicar milhões de trabalhadores, é um mal que precisa ser repelido, que precisa ser repelido questionando essa ideia de autonomia do Banco Central, porque é uma autonomia diante do presidente eleito, mas é um atrelamento ao mercado financeiro na prática. Essa é a realidade. E tem que cair o senhor Roberto Campos Neto, não há dúvida, mas tem que colocar isso abertamente. Agora, não adianta nada a gente falar isso sobre o Roberto Campos Neto e apresentar uma proposta de arcabouço fiscal que mantém a lógica da austeridade, do ajuste fiscal, do superávit primário para pagar juros da dívida pública a especuladores e banqueiros. Não adianta mudar a intensidade do ataque. Se você enfia a faca mais fundo no coração da classe trabalhadora, ou um pouco menos fundo, mas a faca está lá. O novo arcabouço fiscal apresentado originalmente pelo Ministério da Economia, da Fazenda, do Fernando Haddad, representava uma lógica de austeridade e ajuste fiscal para se pagar, para se garantir o superávit primário, estabelecer um novo teto de gastos. Ele chega no Congresso Nacional e ele é piorado ainda. Mas ele é piorado e é acordado com a própria liderança do governo. E nós vimos as bancadas de esquerda, com exceção da bancada do PSOL, mesmo com críticas, votarem integralmente a favor do novo arcabouço fiscal, mesmo com as mudanças terríveis impostas pelo relator, um bolsonarista, e que foi aceita pelo governo. Camaradas, esse é o maior ataque que a gente viu nas últimas semanas. O novo teto de gastos aprovado de forma semi-consensual pela grande maioria dos setores políticos do governo e da oposição, da direita e da esquerda, com exceção do PSOL, com algumas exceções. Então, nós temos que fazer um debate se esse é o rumo correto para fazer um enfrentamento da extrema-direita e para evitar que esse governo fracasse do ponto de vista dos trabalhadores. Porque juros altos impedem crescimento econômico, impede a possibilidade de geração de empregos, vai jogar o país na recessão. Mas o arcabouço fiscal aprovado também vai limitar investimentos, colocar um teto de gastos para saúde e educação. O Fundeb está presente nisso, impõe limites para o investimento público, incluindo a educação. Nós não podemos aceitar isso. Essa não é a política pela qual a gente votou no Lula no segundo turno, no primeiro turno, ou no que seja, para derrotar o Bolsonaro. Então nós temos que levantar esse questionamento de uma forma clara, de quem está no campo do enfrentamento da extrema-direita, porque essa política vai ajudar a extrema-direita. E eu queria enfatizar que vai ajudar a extrema-direita, porque nós temos uma experiência internacional bastante vasta sobre isso. Olhemos os nossos vizinhos. No dia de ontem aconteceu um encontro dos líderes da América do Sul, presentes em Brasília, recebidos pelo Lula, e nós temos lá presentes alguns exemplos de que a gente tem que tirar algumas lições. O governo argentino progressista, do seu Alberto Fernandes, que estava ontem lá, manteve um acordo com o FMI, renegociou a dívida argentina,
e impôs uma política de austeridade também na Argentina. E o resultado é que a crise econômica não se resolveu, mas o governo progressista do Alberto Fernandes se desgastou ao ponto de que o próprio Alberto Fernandes sequer vai disputar a reeleição nas eleições de outubro desse ano. E há uma crise na esquerda, nos setores progressistas argentinos, porque a esquerda assumiu a política de ajuste fiscal e de austeridade. Nós temos o exemplo do Chile, que viveu uma sublevação popular em 2019, impôs uma derrota à direita, conseguiu abrir um processo constituinte, mas o governo Boric, que foi eleito para derrotar a direita, a extrema-direita, o Cast, que era o Bolsonaro chileno, por uma pequena margem, ganhou as eleições no segundo turno no Chile. O governo Boric manteve uma política moderada de ajuste, sem colocar grandes transformações e conciliação com os setores da direita. E o resultado foi derrota atrás de derrota. Foi a derrota do processo constitucional no primeiro momento, no plebiscito. Depois, agora, uma nova derrota nas eleições, algumas semanas atrás, de um novo Conselho Constitucional, depois de que o projeto constitucional anterior não foi aprovado. E quem ganhou a maioria desse novo Conselho Constitucional? A extrema-direita chilena, o Partido Republicano do Cast. Então, é um exemplo de como, se a esquerda não assume plenamente o seu papel e se baseia na conciliação com os setores da direita, na moderação da sua política e teme a luta de massas, desestimula a luta de massas, o resultado disso vai ser a extrema-direita retornar, porque esses governos não serão capazes de entregar o que o povo quer. Essa lição é fundamental. Vejamos a Colômbia. O governo Petro derrotou a direita colombiana, um marco histórico a derrota da direita colombiana num país conflagrado. O governo Petro também foi eleito numa coalizão junto com os setores da direita. Começou a apresentar medidas de reformas no setor de saúde, etc., no Congresso Nacional, não foram aprovadas, a direita rompe com o governo, e para o governo Gustavo Petro só há uma saída nesse momento: apostar na mobilização popular, porque não dá para confiar nos aliados de direita que foram eleitos junto com ele. Vejam o exemplo peruano, do Pedro Castillo. Pedro Castillo foi uma grande vitória, derrotou o fujimorismo, foi eleito para aplicar uma política de uma nova constituição, de nacionalização da mineração peruana, e não aplicou a política em torno da qual foi eleito. Moderou, buscou um acordo com os Estados Unidos, buscou um acordo com os setores da direita. Resultado, sofreu um golpe de Estado. Uma resistência de massas aconteceu contra esse golpe de Estado, mas a Dina Boluarte continua no governo, nesse momento no Peru. Então, se a esquerda chegar ao governo e não entregar o que se comprometeu a fazer durante o processo eleitoral, e agir ativamente para mudar a relação de forças através da luta direta, o resultado vai ser derrota. Agora, nós não podemos e não devemos ser pessimistas. Eu poderia citar outros exemplos, eu não quero entrar pela questão do tempo, mas na Espanha acabou de ter uma eleição municipal agora, e a direita tradicional e a extrema-direita cresceram, porque 4 anos do governo do PSOE, junto com a esquerda unida, junto com o Podemos, não aplicou uma política de esquerda. Se desgastou e a direita volta ao poder. Eu podia falar do exemplo da Grécia, onde o Syriza foi eleito para romper com a Troika, foi eleito para romper com a União Europeia, do ponto de vista da imposição do FMI, da Comissão Europeia, do Banco Mundial, etc., e não rompeu, não entregou aquilo que o povo queria. A direita ganhou novamente as eleições, a nova democracia agora na Grécia. A gente podia dar vários exemplos. A direita voltará ao poder e se refortalecerá se nós não formos capazes de fazer um enfrentamento até o fim. O caminho para derrotar a direita, e aí eu concordo plenamente com o que o Nivaldo disse aqui, a tarefa central ainda é derrotar a direita, ainda é derrotar a extrema-direita. A discussão aqui é como.
fazendo concessões à direita tradicional, aos nossos aliados de direita, supostos aliados, ou esse caminho é o caminho que vai levar a mais derrotas, a abrir mão do nosso programa, a nos desgastar com a nossa base social e vai levar a muito mais problemas do que a gente pode imaginar. Para derrotar a direita, e aí eu concordo plenamente com a caracterização que foi feita aqui, nós vivemos uma época histórica muito especial. Há uma mudança geopolítica de fundo em curso. Há uma nova guerra fria acontecendo no mundo. Há um nível de enfrentamento num patamar superior que reflete a crise do capitalismo. O capitalismo não se recuperou da crise de 2008, 2009. E o que nós estamos vendo são guerras, miséria, pobreza, pandemia, ataques e destruição do meio ambiente, aquecimento global, que talvez seja a questão estrutural mais grave que nós vamos enfrentar no próximo período, que é resultado direto do capitalismo, em particular do capitalismo em crise. Nesse momento, a tarefa dos trabalhadores organizados e conscientes é apresentar uma alternativa ao sistema de conjunto, evidentemente mediada pelas demandas concretas que a gente coloca no dia a dia da nossa luta, mas a perspectiva é e tem que ser a perspectiva de uma alternativa de sistema, concretamente. Então, como é que a gente vai enfrentar essa extrema-direita? Essa extrema-direita só cresce porque há um vazio de alternativas antissistêmicas, porque a esquerda tradicional abandonou a sua tarefa de construir uma alternativa antissistêmica e deixa esse espaço aberto para um radicalismo vazio, mas um radicalismo da extrema-direita que dialoga com um setor que quer mudança profunda. Então, como é que nós vamos derrotar a extrema-direita? E como é que nós vamos derrotar a direita de conjunto? O que eu quero dizer é derrotar as políticas de direita, é derrotar a direita do centrão, é derrotar a extrema-direita bolsonarista, é derrotar a extrema-direita do Tarcísio, mas também é derrotar aquela direita que está dentro do governo aplicando políticas contra a classe trabalhadora, que não quer revogar a reforma do ensino médio, que não quer anular a privatização da Eletrobras, que quer convencer o mercado financeiro de que um novo teto de gastos é bom para eles. Essa direita também precisa ser derrotada. Como é que nós vamos derrotar essa direita? Eu acho que tem 3 pilares fundamentais para fazer isso. Primeiro é resgatar a perspectiva da luta. Porque a perspectiva da luta, ela de certa forma, foi colocada num segundo plano no período anterior. Eu acho que é claro para todos nós que o centro da estratégia nos anos anteriores foi a disputa das eleições. E a disputa das eleições no marco de uma frente ampla, numa frente junto com setores de centro-direita, de direita e da burguesia. E para isso, luta de massas não ajuda. Se desestimulou a luta de massas e o enfrentamento direto. Nós podemos dizer isso claramente. Nós temos que resgatar o caminho da luta. Ou a gente é capaz de apontar um caminho de mobilização, de enfrentamento, e é verdade, nós temos uma correlação de forças difícil, mas nós temos manifestações concretas dessa disposição de luta, apontando aí um caminho. Os indígenas, no dia de ontem, o setor da educação que lutou em vários estados, inclusive contra a reforma do ensino médio, pela revogação do novo ensino médio, chamado novo ensino médio, setores da classe trabalhadora que se mobilizaram, que se mobilizam, mas que estão fragmentados, que precisam ser unificados, que precisa ter um plano de lutas, de enfrentamento. Esse é um pilar fundamental. O segundo pilar é a independência de classe. Nós temos que ter independência para poder criticar o que não está certo no governo. E não adotar a lógica de que, apesar da gente achar que não está certo, porque eu tenho certeza, já foi dito aqui, que todos nós achamos que tem coisas que não são legais, que estão sendo feitas, a gente possa dizer isso e a gente possa pressionar efetivamente. Então é necessário ter independência de classe
não se submeter àquilo que as instituições nos colocam, ter independência para que os trabalhadores definam o seu caminho da luta. É fazer o que a MST fez. Ocupou terra na Bahia, fez manifestação, apesar de ter ministro da Agricultura latifundiário criticando o MST. Isso é um exemplo que tem que ser generalizado. E nós temos que defender o MST que está sendo atacado agora, porque é um ataque a todos nós. A independência de classe é fundamental nesse período. E nós temos que apresentar um programa, camaradas, que começa com o programa que nós levantamos durante a campanha eleitoral. Revogação dos ataques dos últimos anos, de Temer e de Bolsonaro. Revogação da contra-reforma trabalhista. Revogação da contra-reforma da Previdência. Da privatização da Eletrobras. Da política privatista para a Petrobras. Revogação do teto de gastos. E não maquiagem do teto de gastos. Revogação de todas as medidas autoritárias e antidemocráticas e anti-operárias, anti-classe trabalhadora dos governos anteriores. Começa por aí. E apontar para uma política que é uma política de desmontar a lógica do sistema da dívida pública, que continua em pé, auditoria da dívida, não pagamento dessa dívida para os grandes tubarões capitalistas, e vincular isso com uma política de reestatização do que foi privatizado, de controle público dos setores chaves da economia. A Sabesp, a luta em defesa da Sabesp, contra a privatização da Sabesp, tem que ser um marco de referência para essa luta generalizada. Ela tem que estar vinculada à luta contra a privatização do metrô aqui em São Paulo, ela tem que estar vinculada à luta contra as privatizações que estão colocadas nacionalmente, as concessões, as PPPs, as diferentes formas de se aplicar uma política privatista. E toda essa política tem que estar vinculada com um horizonte, uma perspectiva de mudança de sistema. Nós temos que criar novamente um horizonte de mudança radical no país, que tem nome, que é socialista, que coloca a necessidade de que a classe trabalhadora exerça o poder, controle a riqueza que ela mesma produz. A perspectiva do socialismo tem que ser colocada nesse momento histórico fundamental, porque se a gente não colocar, na verdade, nós não teremos alternativa para as mudanças fundamentais e estruturais que estão acontecendo na humanidade. Então eu termino, camaradas, agradecendo a oportunidade de estar fazendo esse debate, acreditando e confiando na nossa capacidade de debater democraticamente e de fazer no marco da unidade, porque nós estamos todos do mesmo lado da barricada, contra o mesmo inimigo, e ao mesmo tempo da necessidade da gente levar essa discussão para as nossas bases e organizar novamente uma nova etapa de luta da classe trabalhadora nesse país, que vai acabar de vez com a direita e a extrema-direita e levantar uma bandeira alternativa dos trabalhadores pelo socialismo. Eu quero terminar dizendo que nós da CSP com Lutas, particularmente eu, do PSOL, da Corrente Liberdade, Socialismo e Revolução da NSR, vamos defender isso de conjunto no movimento no próximo período e achando que isso é parte de um debate saudável, necessário para ser feito em todas as organizações da classe trabalhadora. Muito obrigado e vamos debater.